Fala, pessoal! Hoje o papo é sério porque a notícia que chegou não é das melhores para quem torce para o Timão. O clima já não estava lá, essas coisas, mas agora a preocupação subiu de nível. E não é exagero, não. Yuri Alberto, um dos principais nomes do ataque corintiano, vai ficar afastado por um período considerável, e isso aconteceu de forma totalmente inesperada. Não teve aquele aviso, não foi algo que a comissão técnica já estava preparando o time para encarar. Foi no susto mesmo. O atacante, que vinha treinando normalmente e ajudando o time, passou da noite para o dia a se tornar um problema médico, literalmente. Ele passou a madrugada sentindo fortes dores na região abdominal, algo que não se resolvia com repouso ou gelo. O desconforto aumentou a ponto de precisar ser internado às pressas, e depois dos exames veio a constatação: era necessário fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Para quem não está acostumado com o termo, é aquele tipo de lesão interna em que uma parte do intestino acaba pressionando a parede abdominal, criando uma protuberância que pode trazer riscos sérios se não for corrigida rapidamente. O procedimento, por si só, não é dos mais complicados quando falamos de medicina moderna. Ele pode ser feito por laparoscopia, que utiliza pequenas incisões e câmeras para guiar o cirurgião, ou até mesmo com auxílio de robôs cirúrgicos. A recuperação é bem menos dolorosa do que em cirurgias mais antigas, mas ainda assim demanda um cuidado enorme. Não dá para simplesmente voltar a correr ou saltar no dia seguinte, principalmente porque estamos falando de um atleta de alto rendimento que exige do corpo no limite em cada partida. Yuri já foi operado e, segundo as informações internas, deve receber alta rapidamente. O problema é que, mesmo saindo do hospital em poucos dias, isso não significa que ele estará apto a entrar em campo. Pelo contrário, médicos e fisioterapeutas do clube já deixaram claro que não existe milagre nesse tipo de recuperação. O corpo precisa cicatrizar por dentro, a região precisa recuperar a força e a estabilidade antes de suportar impactos e movimentos bruscos. E isso, por mais que o jogador seja disciplinado e tenha um histórico de voltar antes do prazo, não costuma acontecer em menos de um mês e meio. E aí entra um detalhe que impressiona. Todo mundo lembra que no ano passado o Yuri passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula e voltou em tempo recorde. Foram cerca de 2 semanas até ele estar de volta aos treinos, algo que surpreendeu até mesmo os médicos. Isso criou a imagem de que ele é praticamente indestrutível no sentido de recuperação. Mas dessa vez a situação é diferente. Uma hérnia inguinal mexe com músculos e tecidos essenciais para qualquer movimento, ainda mais para um atacante que precisa acelerar, mudar de direção, saltar e chutar com força. As projeções mais otimistas dentro do clube falam em 6 semanas para um retorno ao gramado, mas ninguém quer se comprometer com esse prazo. As previsões mais realistas são de 8 semanas fora, o que significa 2 meses longe da equipe. Se a gente parar para pensar, isso leva o retorno dele para meados de outubro, e isso num cenário em que tudo corre perfeitamente bem, sem contratempos. E o mais curioso é que ele não é o único no elenco a passar por esse mesmo problema. Recentemente, o lateral Hugo enfrentou exatamente a mesma cirurgia e está há 1 mês afastado. Antes dele, o zagueiro Gustavo Henrique também precisou operar e ficou 76 dias longe dos gramados. Esse histórico recente acende um alerta dentro do clube, porque apesar de não ser uma lesão de contato ou muscular, a hérnia inguinal tem aparecido mais do que o esperado no elenco. A ausência do Yuri chega num momento delicado para o Corinthians. Além da maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro, o time tem pela frente um confronto de quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O jogo de ida está marcado para o dia 27 de agosto, em Curitiba, e a volta será no dia 11 de setembro, na Neoquímica Arena. E é justamente nesse duelo que a torcida mais queria ver o camisa 9 em campo, mas a possibilidade dele estar disponível é mínima. Quem acompanha a recuperação de perto diz que seria quase um milagre tê-lo pronto para o jogo da volta, menos de 4 semanas após a cirurgia. A questão é que o time já lida com outros desfalques importantes no ataque. Memphis está com lesão muscular e só deve voltar em cerca de 3 a 4 semanas. Carrillo, outro nome de peso, nem volta mais nesta temporada. Romero vive fase ruim,
Thales Magno não engrena, Héctor Hernandes sequer tem sido aproveitado, e os garotos da base ainda não estão prontos para segurar a bronca de jogos decisivos. Isso cria um cenário de pressão imediata para Vitinho, recém-chegado, que foi apresentado oficialmente e admitiu que ainda está longe de estar no ritmo ideal de jogo, já que passou mais de 2 meses sem atuar. Com todos esses fatores, a perda do Yuri pesa ainda mais. Ele não é apenas o titular da posição, é o cara que segura o ataque, que atrai marcação e que mesmo em fases de baixa entrega intensidade. Sem ele, Dorival Júnior vai ter que redesenhar o esquema ofensivo, alternar funções entre quem está disponível e, possivelmente, antecipar a estreia de reforços que ainda não estão fisicamente prontos. Isso tudo sem poder recorrer ao mercado no momento por causa do transfer ban imposto pela FIFA devido a dívidas com outros clubes. Para piorar, a tabela não ajuda. Até o Yuri voltar, o Corinthians encara uma sequência complicada no Brasileiro. Bahia, Vasco, Palmeiras, Fluminense, Sport, Flamengo, Internacional, Mirassol, Santos, Atlético Mineiro. E a lista segue pesada. Jogos que exigem força máxima e, em muitos casos, decisão no detalhe. E detalhe é justamente onde um atacante de qualidade faz a diferença. A notícia do afastamento do Yuri, portanto, não é só uma baixa no elenco. É um impacto direto no planejamento da temporada. O torcedor já começa a fazer as contas, imaginando onde o time pode perder pontos e como a equipe vai se virar até a volta dele. E no meio desse cenário, a pressão sobre a diretoria para resolver as pendências financeiras e liberar novas contratações só aumenta, porque depender apenas do que tem hoje no elenco é arriscar demais. A partir do momento que ficou claro que o Yuri não vai estar em campo tão cedo, a ficha começou a cair para todo mundo dentro do Corinthians. Não é apenas perder um atacante, é mudar completamente a forma como o time joga. Dorival Júnior já vinha ajustando a equipe para ter o camisa 9 como referência no ataque, fazendo a bola chegar nele para segurar os zagueiros e abrir espaço para os meias e pontas. Sem essa peça, o jogo precisa de outra dinâmica, e o tempo para treinar e testar alternativas é mínimo, porque a maratona não dá respiro. Quando a gente olha para o que tem de opção imediata, o cenário não é nada confortável. Memphis, que poderia assumir esse papel centralizado, também está fora por conta da lesão muscular e ainda precisa de algumas semanas para voltar. Carrillo, que daria velocidade e criatividade, está completamente fora de combate para o restante da temporada. Romero vive um momento de baixa tão grande que até quando entra parece jogar com um peso nos ombros, sem confiança para decidir. Thales Magno, que chegou com expectativa, ainda não conseguiu engrenar, e Héctor Hernandes simplesmente não vem sendo utilizado pelo técnico. O resultado disso é que o Corinthians está praticamente sem ataque pronto para jogos grandes. Aí entra o nome do Vitinho, apresentado recentemente e que já tem experiência trabalhando com Dorival no Flamengo, inclusive com título conquistado. Ele voltou do futebol árabe, mas na entrevista de apresentação deixou claro que ainda está se adaptando. Foram mais de 2 meses sem atuar em partidas oficiais, e por mais que ele esteja treinando, ritmo de jogo é outra história. Mesmo assim, a lesão do Yuri muda todo o contexto. A ideia inicial era dar tempo para o Vitinho recuperar o condicionamento, mas agora talvez ele tenha que ser lançado antes do previsto. O próprio jogador foi sincero ao dizer que espera estar pronto o quanto antes, mas que não dá para cravar uma data exata. Isso coloca Dorival numa encruzilhada. Ele precisa colocar em campo quem tem condições de jogar, mesmo que não esteja no auge físico, porque o calendário não vai esperar. No próximo fim de semana, por exemplo, o Corinthians encara o Bahia e Romero está suspenso, o que já tira mais uma opção. Kaká e Angileri também ficam de fora, e a lista de ausências cresce de forma preocupante. Quando a gente soma isso ao fato de que não é possível contratar ninguém por causa do transfer ban, a situação parece um daqueles quebra-cabeças onde faltam peças para completar a imagem. E sobre esse transfer ban, é importante entender que ele não é só um problema burocrático. Ele trava completamente qualquer tentativa de reforçar o elenco. A pendência principal é com o Santos Laguna, pela negociação envolvendo Félix Torres, e o clube mexicano até pouco tempo atrás não queria nem conversar.
Eles se sentiram desrespeitados pela antiga gestão do Corinthians e foram duros na postura, entrando com ação na FIFA e conseguindo bloquear o clube brasileiro de registrar novos atletas. Só que agora houve uma mudança de clima. Com nova diretoria, as portas se abriram para uma negociação. Ainda não há acordo, mas o simples fato de o Santos Laguna aceitar ouvir uma proposta já é uma vitória nos bastidores. O problema é o tempo. A janela de transferências no Brasil fecha no dia 2 de setembro e para conseguir inscrever alguém até lá, o Corinthians precisa primeiro quitar ou parcelar essa dívida com os mexicanos, derrubar o bloqueio, achar um jogador disponível no mercado que se encaixe nas necessidades, negociar valores, fechar contrato e registrar tudo oficialmente. Isso em menos de 20 dias. É como querer reformar uma casa inteira em uma semana, com chuva no meio do caminho. Enquanto isso, dentro de campo, o time precisa continuar competindo. Na Copa do Brasil, o confronto com o Atlético Paranaense é visto como uma grande oportunidade de chegar à semifinal. Muita gente considera o Furacão o adversário mais acessível dessa fase, principalmente quando comparado aos outros possíveis rivais. Só que esse tipo de favoritismo no futebol é perigoso. O Atlético já mostrou que pode surpreender, como fez ao eliminar o São Paulo. E mesmo que tecnicamente o Corinthians tenha um elenco superior, entrar em campo sem o principal atacante e com outras peças importantes, fora muda completamente o equilíbrio. O jogo de ida será em Curitiba, no dia 27 de agosto, e a volta na Neoquímica Arena, no dia 11 de setembro. Se o Corinthians conseguir trazer um resultado positivo de lá, mesmo sem Yuri Alberto, as chances de confirmar a vaga em casa aumentam muito. Mas se acontecer o contrário e o time voltar com uma desvantagem, a pressão para apressar o retorno de jogadores machucados será enorme, e aí é onde mora o risco. Colocar um atleta de volta antes do tempo ideal pode significar perder ele novamente por um período ainda maior. E no meio dessa tensão toda, o Campeonato Brasileiro segue rolando com uma sequência que parece uma maratona de obstáculos. Depois do Bahia, vem o Vasco em São Januário, um Palmeiras sempre perigoso, o Fluminense no Maracanã, o Sport fora, Flamengo em casa, Internacional fora, Mirassol em casa, Santos na Vila Belmiro, Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio, Red Bull, Bragantino, Ceará, Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude. Não tem jogo tranquilo nessa lista, e cada rodada sem o Yuri aumenta a dificuldade. Nos bastidores, as conversas sobre a situação financeira não param. Além da dívida com o Santos Laguna, ainda existem pendências relacionadas a outros negócios, como o caso do atacante Garro e de Ranieri, que também podem virar cobranças na FIFA e gerar novos bloqueios. O valor total dessas disputas pode chegar perto dos 100 milhões de reais, e enquanto isso não for resolvido, qualquer planejamento de elenco fica travado. A diretoria tenta negociar, parcelar, oferecer garantias, mas esbarra na realidade de um caixa apertado e compromissos que se acumulam. Para o torcedor, tudo isso se traduz em ansiedade e frustração. A expectativa de ver um time competitivo em campo esbarra nas limitações de quem pode jogar e em quanto tempo cada um leva para voltar. E ainda tem o risco de que, mesmo com esforço nos bastidores, não haja tempo hábil para reforçar a equipe nesta janela. Nesse caso, Dorival teria que seguir com o que tem até o fim da temporada, torcendo para que as peças principais não se lesionem e que alguns jogadores retomem a boa forma rapidamente. No vestiário, o clima é de união, mas também de consciência sobre a dificuldade da missão. Jogadores sabem que cada ponto no Brasileiro vai contar não só para evitar qualquer ameaça de rebaixamento, mas também para tentar buscar uma posição que garanta vaga em competições internacionais. E na Copa do Brasil, a palavra de ordem é aproveitar ao máximo a oportunidade de avançar. Até porque no futebol brasileiro, levantar um troféu nacional pode mudar completamente o rumo de uma temporada, tanto esportivamente quanto financeiramente. No caso do Yuri, a reabilitação vai ser acompanhada de perto e tratada como prioridade. Não adianta correr contra o relógio se isso significar comprometer a saúde dele. A comissão médica já estabeleceu um plano de fisioterapia e trabalhos específicos e o jogador, como sempre, está comprometido em seguir tudo à risca. A esperança é que a boa genética e a dedicação dele acelerem o processo, mas sem forçar além do limite.
Ainda assim, a expectativa é que ele perca pelo menos metade dos jogos restantes da Copa do Brasil e uma parte importante do Brasileirão. E quando a gente junta tudo isso, desfalques, tabela difícil, bloqueio para contratações, dívidas e pressão por resultados, fica claro que o Corinthians está entrando em uma das fases mais desafiadoras da temporada. Não é exagero dizer que o que acontecer nas próximas 6 a 8 semanas pode definir se o ano termina com algum motivo para comemorar ou apenas com a frustração de ter deixado escapar chances importantes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Ronaldo Fenômeno, ídolo máximo do futebol brasileiro e atual dirigente esportivo, protagonizou recentemente um episódio que vem causando verdadeiro alvoroço nos bastidores do futebol internacional. Em uma entrevista concedida à imprensa, Ronaldo revelou que o presidente da FIFA, em um encontro reservado, fez comentários sobre o Corinthians, deixando claro o quanto o clube paulista desperta a atenção no cenário global. Segundo Ronaldo, o dirigente máximo do futebol mundial destacou a força histórica do Corinthians, elogiando o tamanho da torcida, a organização do clube e a importância da instituição no futebol brasileiro e sul-americano. Embora o encontro tenha sido inicialmente sigiloso, Ronaldo não se conteve e revelou à imprensa a admiração do presidente da FIFA, o que rapidamente gerou repercussão nos principais veículos esportivos do país. Jornais e sites especializados começaram a especular sobre o impacto dessa declaração, interpretando o elogio como um possível incentivo para o clube alvinegro, tanto em termos de reconhecimento internacional quanto de atração de investimentos. O burburinho se espalhou nas redes sociais, com torcedores corintianos compartilhando notícias e comentando a repercussão, e muitos analistas esportivos levantando hipóteses sobre futuras parcerias ou projetos envolvendo a FIFA e o clube paulista, aumentando ainda mais o clima de expectativa e curiosidade em torno do time que já possui uma história marcada por grandes conquistas e momentos memoráveis. O comentário do presidente da FIFA sobre o Corinthians, conforme relatado por Ronaldo, também gerou uma série de especulações sobre o possível impacto em competições futuras e na visibilidade internacional do clube. A imprensa esportiva começou a imaginar cenários nos quais o Corinthians poderia receber maior atenção em torneios globais, incluindo possibilidades de amistosos internacionais, convites para eventos da FIFA e até incentivos em projetos de desenvolvimento de jovens talentos. Alguns veículos chegaram a levantar a hipótese de que o elogio não foi apenas um reconhecimento simbólico, mas também uma forma de sinalizar oportunidades estratégicas para clubes com grande relevância no futebol mundial. Ronaldo, conhecido por seu histórico como jogador de elite e agora como empresário e dirigente, serviu como ponte dessa informação, acrescentando peso às declarações do presidente da FIFA. A repercussão se tornou ainda mais intensa quando comentaristas começaram a analisar o contexto histórico do Corinthians, lembrando títulos marcantes, campanhas internacionais e a influência da torcida, considerada uma das maiores do planeta. Entre rumores de acordos comerciais, projetos de marketing global e possível valorização da marca do clube, a informação de Ronaldo provocou uma onda de entusiasmo, mas também especulações cautelosas, já que ainda não há confirmações oficiais de qualquer ação concreta por parte da FIFA, deixando o cenário envolto em mistério e expectativa entre especialistas e apaixonados pelo futebol. O impacto das declarações de Ronaldo também se refletiu diretamente no ambiente interno do Corinthians, onde membros da diretoria, jogadores e comissão técnica começaram a discutir possíveis estratégias para aproveitar a visibilidade gerada. Fontes internas que preferem manter anonimato comentaram que o clube poderia usar o elogio da FIFA como argumento em negociações de patrocínio, contratos internacionais e até na valorização de jogadores no mercado externo. Entre os torcedores, o rumor se transformou rapidamente em um sentimento de orgulho e ansiedade, com discussões acaloradas sobre o que essas palavras poderiam representar em termos de crescimento institucional e esportivo.
Além disso, a imprensa internacional começou a repercutir a fala de Ronaldo, traduzindo as declarações para outros idiomas e trazendo uma dimensão global à questão, o que reforça ainda mais a ideia de que o Corinthians está no radar de grandes nomes do futebol mundial. Enquanto isso, analistas de mercado esportivo sugerem que a movimentação pode abrir portas para parcerias estratégicas, projetos de capacitação de atletas e até eventos promovidos em colaboração com a FIFA. Embora tudo ainda esteja no terreno das especulações e rumores, sem confirmação oficial. O clima de expectativa é evidente, e o simples fato de Ronaldo ter compartilhado essas informações já desencadeou uma série de análises detalhadas, tornando a situação uma das pautas mais comentadas no futebol brasileiro nos últimos dias, com repercussão que parece longe de diminuir. Nos corredores da mídia esportiva, o assunto ganhou contornos de verdadeiro fenômeno, com debate sobre a influência de declarações de figuras como Ronaldo e o presidente da FIFA sobre clubes brasileiros. Jornais, sites especializados e programas de televisão passaram a discutir possíveis cenários em que o Corinthians poderia se beneficiar diretamente do reconhecimento internacional. Entre as especulações, surgiram hipóteses sobre convites para torneios de prestígio, inclusão em fóruns globais de futebol e até oportunidades de intercâmbio de jogadores com clubes europeus, motivadas pelo prestígio que o clube ganhou aos olhos da entidade máxima do futebol. Torcedores comentam nas redes sociais sobre a possibilidade de que, em breve, iniciativas inéditas possam surgir, envolvendo o Corinthians em ações que reforcem sua visibilidade internacional, seu valor de mercado e sua relevância esportiva. A imprensa, por sua vez, segue acompanhando cada detalhe, interpretando gestos e palavras como possíveis indícios de acordos futuros ou estratégias de marketing da FIFA voltadas para clubes de grande apelo popular. Nesse contexto, a fala de Ronaldo não apenas repercutiu como um elogio, mas também alimentou uma série de rumores que se transformaram em pauta diária, influenciando o debate esportivo no Brasil e deixando a torcida ansiosa por novidades. Enquanto a possibilidade de novidades concretas permanece envolta em mistério e especulação, aumentando o interesse de jornalistas e especialistas, o clima de expectativa e rumores gerado pelas declarações de Ronaldo parece intensificar ainda mais a aura em torno do Corinthians, transformando um simples comentário em uma série de conjecturas sobre o futuro do clube em nível internacional. A imprensa segue analisando cada nuance da fala de Ronaldo, especulando sobre possíveis encontros entre dirigentes da FIFA e do Corinthians, projetos de visibilidade global e até mesmo medidas que possam impactar diretamente a competitividade do clube em torneios internacionais. Torcedores e analistas esportivos discutem incessantemente sobre a possibilidade de que esse tipo de reconhecimento possa influenciar contratações, negociações comerciais e até mesmo a valorização da marca, enquanto especialistas ponderam que, por enquanto, tudo se trata de rumores e suposições. O que é inegável, no entanto, é a capacidade de Ronaldo de mobilizar a mídia e transformar um comentário em uma pauta de grande repercussão, mostrando o quanto sua palavra ainda possui peso no cenário futebolístico. Em meio a especulações, análises históricas e comentários apaixonados, o Corinthians se vê no centro de uma narrativa que combina tradição, prestígio e expectativa internacional, deixando torcedores e profissionais do futebol atentos a qualquer movimentação, reforçando a ideia de que, mesmo sem confirmações oficiais, a simples menção do clube por uma autoridade máxima do futebol pode gerar ondas de repercussão que ultrapassam fronteiras e alimentam debates acalorados em todas as esferas do esporte. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!